Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos Geopo MRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal nesta quinta-feira. Hoje é um dia 2 de julho de 2026, né? E as coisas começaram a esquentar já em nosso país, no Brasil. Esquentar no que tange aos movimentos norte-americanos de soft power, né? Fica claro, que fique isso bem claro. Mas vai ferver depois da Copa. Veja, fazendo uma analogia aqui da cozinha, você bota a panela com água para esquentar, ela demora um pouco para ferver, né? Então é mais ou menos isso. Os americanos estão analisando o tempo do povo brasileiro, né, para fazer o povo brasileiro enxergar muitas coisas que são necessárias, né? E é assim, alguns dias atrás eles sancionaram, né, os grupos, né, PCC e Comando Vermelho, classificaram como organizações terroristas, avisaram que vão trancar recursos, não vão permitir, né, o uso do sistema SWIFT, né, administrado pelos norte-americanos, sistema financeiro global, né, SWIFT. Mas eles já começaram ontem. A gente tinha acabado de fazer o áudio aqui no canal por volta das 13h30, mais ou menos, né? Eu preciso de um prazo para passar para os meus editores, quando veio a bomba. E ontem, quando eu fiz o áudio, eu juro para vocês, era por volta do 12h30, eu perguntei assim, bom, 1º de julho não veio nenhuma novidade dos americanos, né? E como é assim uma data especial, primeiro dia do mês, né? Falei, bom, hoje deve começar a ter alguma coisa, né? E fiz aquela nossa análise de ontem, mas eu achava que no final da tarde também viria alguma coisa, porque é um ponto, né, de recomeço, 1º de julho. Bom, se o nosso período eleitoral é julho, agosto e setembro, 90 dias basicamente antes das eleições, só está atrasando um pouquinho por causa da falta de foco das pessoas no que tange a Copa do Mundo, né? Então, obviamente que dos americanos teria que começar, óbvio, no início de julho, né? E começou ontem, logo no dia 1º, porque os americanos anunciaram sanções a cidadãos e empresas no Brasil por ligações com o PCC, né? Eu vou ler uma matéria da Veja aqui para vocês, mas é aquele negócio, apesar de eu ler matérias de veículos mainstream, a gente toma muito cuidado na interpretação do texto, né? Porque o veículo mainstream, o que ele faz? Ele pega uma notícia lá de fora e reinterpreta a visão progressista, a visão globalista, né? Para botar essa visão errônea na cabeça das pessoas. Esse é o trabalho deles.
Aqui a gente desfaz esse nó, né? E eu tô falando isso porque tem gente que fala assim, ah, você tá lendo matéria da Veja, tá lendo matéria da Folha, mas meu amigo, aqui a gente desfaz o nó. A gente tira o véu dessas matérias. E o primeiro véu dessa matéria da Veja que eu vou ler para vocês aqui, que fala sobre essas sanções, ele diz o seguinte: Estados Unidos anunciam sanções a cidadãos e empresas no Brasil por suposta ligação com o PCC. Então vamos lá, vamos desfazer esse primeiro embrolho. Não é suposta. Os americanos não iriam anunciar nada para o mundo e para o Brasil, né, com 100% de efetividade, se fosse apenas uma suposição. Quem está colocando como suposta é o veículo esquerdista brasileiro. Então eles anunciaram sanções a cidadãos e empresas do Brasil por ligação com o PCC e não por suposta ligação. Os caras já estão há um ano investigando tudo. Há mais de um ano, desde meados do ano passado, que eles já vêm avisando. Em maio do ano passado, que eles já vêm avisando que iriam classificar esses grupos como organizações terroristas estrangeiras. Então não tem nada de suposta. Isso foi investigado, estudado, interpretado, não tem suposta. Suposta é o que a matéria colocou para tentar passar um pano. Esse é o primeiro desatar de nós que a gente vai dizer aqui. Ela continua. Tesouro dos Estados Unidos cita a participação dessas pessoas e empresas em redes internacionais de lavagem de dinheiro para o PCC. Então é assim, os americanos ligaram a chave do carro, já engataram a primeira marcha. E em algumas semanas, depois da Copa, esse carro vai estar em quinta marcha, acelerado até o talo. Porque agora estão aparecendo cidadãos, pessoas que a gente nunca ouviu falar deles, né? Não sabe quem é, nem sabia da existência dessas pessoas. Pode ser que quando o carro esteja acelerado a 200 km por hora, e isso vai acontecer porque o governo americano, aí, o establishment americano vai atear fogo no Brasil, né, nesse quesito aí, para mostrar para o povo o que acontece efetivamente. Pode ser que comecem a aparecer pessoas famosas, né, pessoas conhecidas do meio político, do meio jurídico, do meio cultural, né, pessoas que são famosas aí, que trabalham para o establishment. Elas podem estar ligadas com essas organizações, com esses grupos. E vai ser uma vergonha quando essa bomba estourar, quando essa bomba aparecer. Então é assim, tenham plena ciência de uma coisa. Já começou a esquentar. Os americanos já ligaram os motores do soft power para passar por cima do establishment brasileiro. Mas vai ferver só depois da Copa. Tenham paciência. O foco das pessoas precisa estar ligado nisso, né? Enquanto a Copa estiver rolando, independente da participação do Brasil ou não, enquanto a Copa estiver rolando, isso não vai acontecer. Isso tem que ficar bem claro, né? Então vamos lá, vou colocar um áudiozinho aqui, curtinho, e depois a gente vai fazer os comentários sobre isso. Vamos ouvir? Estados Unidos sancionam cidadãos e empresas do Brasil por suposta ligação com PCC. Tesouro dos Estados Unidos cita a participação em rede internacional de lavagem de dinheiro para o grupo criminoso. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, primeiro, sanções contra 3 empresas sediadas no Brasil e uma empresa portuguesa, assim como 2 cidadãos brasileiros, por supostas ligações com o grupo criminoso Primeiro Comando da Capital, PCC. Esta é a primeira rodada de sanções, formalizadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, após Washington classificar o PCC e o Comando Vermelho, CV, como grupos terroristas internacionais, em 28 de maio. Segundo o Tesouro Americano, os 2 brasileiros sancionados são Vitor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira. As empresas são Victory Trade Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Luda, Pisvave Soluções de Pagamentos Luda, Wave Construções Inteligentes Luda e Avenidas Flutuantes Unipessoal Lada. Em nota,
O governo americano acusa Vitor Shimada e Stella Oliveira de integrarem, junto das 3 empresas, uma rede internacional de lavagem de dinheiro que estaria sendo investigada na Flórida. Prisões de 6 pessoas ligadas ao esquema já teriam sido efetuadas em janeiro na Flórida. A decisão de alterar a classificação do grupo para terroristas contraria a posição do governo brasileiro, que teme interferências americanas no país, incluindo a possibilidade de que a medida seja usada como pretexto para uma possível invasão territorial, como feito em outros países. Foi com essa justificativa, por exemplo, que as Forças Armadas norte-americanas capturaram o líder venezuelano Nicolás Maduro e bombardearam embarcações no Mar do Caribe. Em entrevista recente, o presidente Lula disse que a guerra contra as facções brasileiras cabe às forças nacionais. Nós aprovamos agora a lei antifacção, que vai nos permitir ter uma atuação muito mais poderosa para tentar destruir. Essa é uma guerra que é nossa, essa guerra não é dos Estados Unidos, disse ele aos portais Brasil 247, revista Fórum e DCM transmitida nos canais oficiais do governo brasileiro. De acordo com o Departamento de Estado americano, CV e o PCC são 2 das organizações criminosas mais violentas do Brasil juntas, comandam milhares de membros e orquestraram ataques brutais contra policiais, funcionários públicos e civis brasileiros. Sua influência e redes ilícitas se estendem muito além das fronteiras do Brasil, por toda a nossa região e por todo o país. Em publicação nas redes sociais, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que o governo de Donald Trump continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger nossos interesses de segurança nacional e negar financiamento e recursos a narcoterroristas. A atuação dos Estados Unidos para classificar organizações criminosas estrangeiras como terroristas não é de agora. Em fevereiro do ano passado, o governo americano declarou como terroristas grupos do México, cartéis de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación e Noreste, e a organização Trem de Araguá, Venezuela. Pois é, então vamos lá. O que essa mídia está dizendo? Primeiro que é suposta e não é. Né? Segundo, como é que o governo brasileiro vai falar que é um problema das forças nacionais resolverem? É um problema para o Brasil resolver. Está afetando a nossa soberania. Se os caras estão fazendo lavagem internacional de dinheiro, usando bancos norte-americanos, usando o sistema financeiro SWIFT. Então não é mais um problema só das forças nacionais, é um problema das forças estrangeiras também. Porque se você passa dinheiro sujo, ilícito num banco americano, você passa a ser jurisdição do FBI, né? Das forças de justiça norte-americanas. Né? Então é assim. Essa história, esse papinho furado, não, do que tem que ser combatido pelas forças brasileiras, isso é uma intervenção estrangeira. Não é. O crime organizado é tão organizado que se organizou internacionalmente também. Esses caras não respeitam nações, fronteiras, jurisdições. Esses caras não estão nem aí. Na ânsia de querer fazer dinheiro, eles não respeitam nada. Só que é o seguinte, né? Você pode até duvidar da justiça brasileira, né? Pisotear em cima da justiça brasileira, mas a justiça americana vem para cima, queridos, entendeu? Então, agora eles estão numa encrenca muito grande e isso é só o começo. Eu estou dizendo para vocês que apenas entrou no carro, ligou o carro, engatou a primeira marcha, vai sair com o carro ainda. A hora em que esse carro estiver numa estrada 120 km por hora, 200 km por hora, vai passar por cima de todo mundo que estiver na frente, envolvido com essa gente. E olha, vai pegar graúdo aqui no Brasil, né? Pode pegar banco, pode pegar político, pode pegar gente do meio, como eu falei para vocês, do meio jurídico, artistas famosos, né? Gente que está aí, digamos assim, influenciadores gigantes, famosos, né? Gente que faz a cabeça do povo, gente muito grande no YouTube que trabalhou para esse desgoverno, né? Para fazer a cabeça das pessoas a favor desse desgoverno. De onde será que veio todo esse dinheiro, né? Vocês estão me entendendo? Então, isso é só um começo. A minha análise, eu acredito que é o seguinte, vamos lá. Vamos fazer uma projeção aqui.
Porque a notícia pouco interessa. A notícia e os nomes dos caras, o que aconteceu, tá todo mundo falando, na mídia toda. Eu peguei uma matéria aqui da Veja pra gente desmontar esse discurso de suposta, esse discurso de que cabe às forças nacionais do Brasil combater. Isso é tudo bobagem. Não é suposta, é real, senão os americanos não teriam vindo pra cima. Lá eles não fazem nada na dúvida, só na certeza, tá? Lá eles só fazem na certeza. E eles têm que provar, os investigadores têm que provar a certeza, não para agentes e para a mídia brasileira, mas para a justiça americana. Então, se agentes da mídia brasileira não têm as provas, não interessa para eles. Quem tem que ter é a justiça norte-americana. E se a justiça norte-americana não tivesse as provas claras e concisas, não teria acontecido o embargo e as sanções contra essas pessoas, essas empresas. O americano volta a falar, não trabalha na dúvida, opera na certeza. Então derruba esse pressuposto patético da mídia brasileira. Né? Essa história de que é suposta, de que é não sei o que, acabou, é certeza. Outra coisa, se está fazendo lavagem internacional passando por bancos norte-americanos, é um problema também dos norte-americanos, não só do Brasil. Se o Brasil não está fazendo nada ou está fazendo pouco para deter, os americanos se julgam no direito de fazer muito mais para acabar com isso aí. Essa é a posição do governo Donald Trump, entendeu? Aí o que ele diz aqui, né? Ó, a decisão de alterar a classificação do grupo, desses grupos para terroristas estrangeiros, contraria a posição do governo brasileiro, que teme interferências americanas no país. Mas vem cá, é uma interferência americana para o bem do nosso país. Cidadão comum que acorda 5, 6 da manhã para ir trabalhar, para pegar no batente, para pagar suas dívidas com suor, não quer saber se é americano, se é brasileiro. Ele quer ver o crime ser detido, quer ver o crime acabar. Essa história de que é interferência, soberania, a soberania, o povo não quer saber disso. O povo quer ter segurança, quer poder trabalhar e não ser roubado, quer poder trabalhar em paz, para pagar suas contas em paz, que nem isso o povo está fazendo. Além de conseguir muito pouco, trabalhar só para pagar contas, o povo brasileiro ainda vive com esse karma dessa bandidagem que estraçalha e oprime o nosso povo aqui dentro, né? Que rouba celular de pessoas que compram em 12 vezes só para tomar uma cervejinha. Isso é um absurdo, né? Um presidente de um país falar uma bobagem dessa é um verdadeiro absurdo dos absurdos, né? Que coisa, né? Aí o que o Lula disse aqui? A guerra cabe contra as facções, cabe às forças nacionais. Mas se não estão resolvendo, se estivessem resolvendo, se os grupos não estivessem lavando dinheiro lá fora, impedidos pelas forças nacionais, os americanos deixariam. O problema é que não está ocorrendo isso aí. Não está ocorrendo isso aí. E o Departamento de Estado norte-americano mandou avisar. O que eles disseram? Ó, CV e PCC são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Juntas comandam milhares de membros e orquestraram ataques brutais contra policiais, funcionários públicos e civis brasileiros. Acabaram com eles? O governo brasileiro fez o quê para impedir que eles façam isso? Nada, não é? Aí os americanos continuam. Sua influência e suas redes ilícitas se estendem muito além das fronteiras do Brasil, por toda a nossa região. Olha lá, os americanos falando. Se estendem muito além das fronteiras do Brasil, por toda a nossa região. Qual que é a nossa região que os americanos falam? Qual que é? Todo o nosso continente. América do Norte, América Central e América do Sul. Por todo o nosso país. Tá? Os americanos dizendo isso. Em publicação nas redes sociais, o secretário Rubio diz que o governo de Trump continuará usando tudo o que puder, todas as ferramentas disponíveis, para proteger os interesses da segurança nacional norte-americana. Então vai ter aqueles idiotas que vêm falar assim, o Trump não vai fazer nada pelo Brasil. Eu acho que está ficando cada vez mais claro que não é pelo Brasil.
e sim o Brasil já passou a incomodar, a criar instabilidade no grande player, na maior nação, a nação mais democrática aqui do nosso hemisfério. E assim, né, começou a incomodar, aí a ficha começa a cair lá dos Estados Unidos e as coisas começarão a mudar, né? As coisas vão começar a mudar. Então, é assim, tem milhares de matérias aí na mídia dizendo que é suposto, dizendo que não tem provas. A justiça americana tem provas, senão ela não mandaria as sanções, senão ela não autorizaria o presidente norte-americano a fazer isso. Não é desejo do Trump. Isso aí, na verdade, é uma linha de atuação de todo um grupo político que está lá, que é o MAGA. Obviamente, usando a justiça norte-americana, que nesse caso aqui está trabalhando da maneira que tem que trabalhar mesmo, né? Está impedindo ou tentando impedir que essas redes ampliem os seus horizontes, né? E passem a dominar regiões lá fora e a afetar mercados norte-americanos, afetar a população do país, afetar até a política norte-americana, né? Então é assim, a gente não viu aí o ano passado que tinham grupos ali no Congresso norte-americano que recebiam dinheiro dos narcos da Venezuela? Bom, se alguns políticos norte-americanos recebiam dinheiro de narcos da Venezuela, por que não haveriam também de receber de narcos do Brasil, não é? O que impediria isso de acontecer? Nada, né? Então é assim, o problema não é, como o nosso governo afirma, das forças nacionais. Ele já deixou de ser, o problema é muito maior. Como as forças nacionais não deram conta ou fizeram vista grossa, né? Eu não vou fazer o julgamento aqui, eu acho que o julgamento quem tem que fazer é o povo brasileiro, ou não deram conta de lutar contra essas organizações ou fizeram vista grossa, né? Ou o problema era político. Então agora os americanos vieram para resolver. Vai afetar a política brasileira? Vai. Eu digo aqui com todas as letras, em alguns dias, em algumas semanas, a gente poderá ver pessoas graúdas ligadas a todo esse esquemão aí. Por enquanto, essas pessoas que estão aparecendo são ilustres desconhecidos, né? Ninguém conhece essas pessoas aí, só quem tem ligação com eles, né? Isso aí não afetou nada ainda a política brasileira, a decisão do povo em quem vai votar, em quem vai escolher, o que precisa acontecer nas eleições. Mas quando começar a aparecer pessoas aí famosas, graúdas, aí o povo vai enxergar. Aí de repente o povo, né, alguns que ainda titubeiam seus votos, podem mudar, né? Ainda mais juntando ao fato das pessoas estarem em severas dificuldades financeiras, porque a inflação não está dando trégua. Então vamos ver como é que vai ficar. Então é isso, gente. Para resumir aqui a nossa situação, já começaram as sanções financeiras e embargos contra pessoas ligadas a esses grupos, né? Já começou a esquentar a água, mas só vai ferver depois da Copa. O auge disso vai ser no auge da campanha política. Vai ser um pega para capar desgraçado, com o perdão da expressão. Vai ser terrível. Vão aparecer muitas coisas. E o governo brasileiro não vai conseguir sancionar a mídia norte-americana. Vai ser uma delícia assistir tudo isso. Gente, muito obrigado a todos. Eu quero agradecer aqueles que colaboram financeiramente com o nosso canal. Lembrar as pessoas que a gente depende da colaboração de vocês para continuar com esse trabalho de esclarecimento aqui. Por isso eu estou sempre postando aí o número da conta no Banco Bradesco, a chave do Pix. Quem puder, por favor, colabore com o nosso canal com qualquer valor. Um grande abraço a todos, muito obrigado, né? Eu volto amanhã. Até mais. Tchau, pessoal. Valeu! Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.